Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é um episódio do quadro que não tem nome, mas um episódio que a gente tira pra falar sobre algum conceito de psicologia, alguma coisa que a gente quer explicar melhor dentro desse mundo, assim, de o que a gente estuda, o que a gente aprende como psicóloga, que pode ser útil pra vocês aí no dia a dia. E hoje eu quis trazer uma teoria que eu gosto bastante, que eu acho que explica muito sobre processos de mudança. Se você tá pronto, se você não tá pronto, muitas vezes você tem aquele seu amigo que você fica, ai, por que a pessoa não muda? Eu já falei, já dei conselho, já falei que tem que procurar terapia. Para de ser doida! E a pessoa não faz. Então eu quis trazer o modelo transteórico de mudança pra gente poder conversar e debater um pouco melhor sobre isso, que as pessoas têm processos diferentes de mudança. Vocês provavelmente já devem ter pensado sobre isso, ou raciocinado sobre isso, mas a gente vai trazer de uma forma mais estruturada como esses teóricos falam sobre processos de mudança e como a gente usa até na terapia como profissionais, assim, psicólogas, pra analisar em que momento de intervenção o paciente tá também. Uma coisa que eu acho que vai ser interessante a gente trazer isso aqui é porque eu escuto muito na minha clínica e vejo muito também na minha vida pessoal, uma expectativa das pessoas em relação a mudarem, como se fosse de um dia para o outro, como se fosse uma coisa mágica e como se fosse simples no sentido de não tivesse, por exemplo, uma manutenção a ser feita. A gente vai falar isso mais pra frente, mas assim, é muito comum, né? Vejo isso dos meus clientes que trazem uma frustração às vezes de conseguir fazer alguma coisa de uma forma diferente, mas aí voltou, né, para um padrão, enfim. E aí vocês vão entender, gente, que as coisas não são tão simples assim, né? Que tem um processo para essa mudança. Eu achei muito interessante quando a Ana Tereza trouxe esse modelo pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que é mais complexo e leva mais tempo, na verdade, do que o que a gente acho que a gente espera, né? Esse modelo que a gente vai falar, ele foi criado lá na década de 80 e foi usado para pessoas que eram tabagistas. Mas a gente aqui vai trazer exemplos de vários âmbitos, assim, né? Não é só no pessoal, por exemplo, que gostaria de parar com cigarro e tudo mais. E uma coisa que eu queria deixar clara, antes da gente começar a falar desses passos, né, das fases da mudança, é que a motivação em mudar, ela não é tipo, eu sou disciplinado ou não sou, eu tenho vontade ou não. Gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Antônio. Eu estou há 7 dias sem falar a palavra mindset. Muitas vezes, assim, essa força de vontade, essa necessidade de mudar pode ser influenciada por fatores internos e externos ao longo de toda a sua vida. Então, eu acho que a motivação em mudar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam, não tenho motivação. Não, a motivação ela tem que ser encarada como algo que flui ao longo da vida, que vai mudar. Não é estático, não é um traço de personalidade, não é do caráter da pessoa, não é gente que tem mais iniciativa e gente que não tem. Eu acho que dependendo da fase da nossa vida, muitas vezes a gente vai estar mais aberto para processos do que outras. E muitas vezes, sei lá, a gente vai estar cercado por pessoas que querem mudar mais e vão acabar puxando a gente. Algumas vezes a gente vai estar cercado por outras pessoas que querem ficar um pouco mais quietas onde elas estão. Por isso que eu falo que esses fatores de motivação para mudar, eles variam de fatores internos e externos. E a gente tem que ver qual é a predisposição que a gente está naquele momento para realizar a mudança. E eu acho que é importante a gente ter essa base pra gente entender que tem gente que vai estar pronta, tem gente que não. E não necessariamente depende, muitas vezes, só da pessoa querer ou não. Tem outros fatores envolvidos. Exatamente. Eu fico pensando muito nisso, né? Assim, a Gestalt terapia traz muito isso, mas outras abordagens também falam de formas diferentes da mesma coisa, que é, gente, não somos indivíduos sozinhos, né, isolados. A gente tem um meio, a gente tá dentro de um contexto, a gente tem essas interações com o mundo, com as outras pessoas, então é muito comum, inclusive, eu ver, por exemplo, com os meus clientes, uma vontade de mudar alguma coisa, mas realmente um contexto, por exemplo, com pessoas que desqualificam muito, com pessoas que dificultam, muitas vezes, né, Tereza, assim, esse processo, né, porque volto a dizer, quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa em motivação, quando a gente pensa no contexto, tem tantas especificidades aí, né? Como a gente vai reforçar muito ao longo desse episódio. Então, é bem o que a Natália estava falando, assim. Não tem como tirar, inclusive, a própria motivação da pessoa em relação à mudança dela do contexto daquela pessoa, do contexto daquela motivação, né? Então, é muito interessante trazer isso. Não é tão simples e não é uma coisa única e mutável e que é um traço de uma pessoa e não é o traço de outra, né? É algo muito mais fluido em relação a todos esses pontos. Para a gente analisar as 5 fases de mudança, vamos entrar aqui na primeira, que é a pré-contemplação. O
que tá acontecendo nessa primeira fase de mudança? A pessoa, ela não reconhece que ela tem um problema. E geralmente ela quer continuar vivendo como ela tá. Sabe aquela pessoa que você sabe que a pessoa tem um problema, mas você vai conversar com ela, ela nem tchum. Tipo assim, ela não tá nem aí. Ou tipo assim, vai entrar pelo ouvido, vai sair pelo outro e a pessoa nem tá reconhecendo. Então, isso pode ser decorrente da falta de informação correta sobre o problema que está acontecendo. Então, por exemplo, se você está se alimentando de uma forma que alguém fala, olha, isso daí vai dar ruim no futuro, ou você está com um cigarro e fala, não faz tão mal, é mais ou menos isso. Existe uma falta de informação do quão danoso é o comportamento ali para a pessoa, ou a pessoa já tentou fazer alguma modificação, só que ela já se frustrou, ela não conseguiu mudar, e aí ela ficou lá naquele, a vida é assim mesmo, eu vou continuar dessa forma, não me encham. Então, nessa fase, as pessoas que procuram terapia e estão nessa fase... Gente, eu não vou falar que não procurem na terapia nessa fase, porque muitas vezes é necessário. Mas, normalmente, as pessoas que estão na fase de pré-contemplação, elas vão muito para satisfazer um pré-requisito. Seja judicial, seja porque alguém na família fala, olha, você tem que fazer. Ou porque você tá num casamento e é, sei lá, pensando num recorte heterossexual, né? A mulher fala, ou você faz ou eu te largo. Mas a pessoa não vai por ela. A pessoa vai porque alguém tá ali identificando o problema, mas a pessoa talvez ainda nem esteja pronta para admitir que ela tem um problema. Já vou dar um puxão de orelha aqui. Outro exemplo que eu pensei aqui de pré-contemplação é, por exemplo, uma pessoa que vai pra terapia, mas vai pra terapia achando que vai mudar o outro, né? E talvez fica ali naqueles primeiros meses de terapia, dependendo da pessoa, dependendo até do manejo do terapeuta de puxar isso, né, pra própria pessoa, mas com essa expectativa de falar do outro como que... E, gente, assim, só um parênteses. Claro que em terapia a gente fala do outro, a gente fala das nossas relações, a gente fala das nossas frustrações, como que o outro pode decepcionar, pode machucar, enfim. Claro que a gente fala sobre isso, mas a gente consegue se sentir, perceber, e eu imagino, né, as pessoas nessa fase de pré-contemplação provavelmente ainda ficam falando sobre essas coisas num lugar de apontar o dedo pros outros e querer mudar os outros e uma expectativa de mudar os outros. Eu já ouvi isso, assim, claramente no meu consultório, de como que eu posso mudar isso na pessoa? Como que você pode me ajudar a fazer com que essa pessoa faça diferente? Não, vocês percebem? Assim, é bem como o que a Ana Teresa estava falando. Essa fase de pré-contemplação. A gente chama na Gestalt como se a pessoa ainda não tivesse consciência de alguma questão ou do problema, né? Ou do problema dela. Porque às vezes o problema dela pode até ser uma outra pessoa ou uma outra relação. Só que não tem nada que essa pessoa possa fazer para mudar a outra pessoa, né? Então, entra numa questão de responsabilização. Beleza, essa pessoa tem isso, isso, isso. Mas e você? E o que você sente perante isso? O que você gostaria de fazer com isso, né? Então, eu pensei muito nisso também, né, Ana Teresa? Assim, dessa fase das pessoas irem pra terapia achando que estão ali pelo outro, pra tratar o outro, pra mudar o outro. E provavelmente essas pessoas ainda não têm consciência da questão delas, que elas podem fazer algo a respeito, né? E aí a gente passa para a próxima fase, que é a contemplação. Quando a pessoa está disposta a admitir que ela tem um problema, mas ela tem uma certa relutância em se comprometer a resolver esse problema. Então é meio do tipo, ok, eu sei que cigarro faz mal. Vou fazer alguma coisa para mudar isso? Não, mas eu já reconheci que faz mal. Ou seja, eu não fazer exercício físico. Sei que vai me fazer mal, sei que não faz bem pro meu corpo. Estou disposto a fazer alguma coisa em relação a isso? Ainda não. Então a pessoa não se compromete com a mudança ainda, mas ela já tá aceitando que alguma coisa tá errada. Então um passo já é dado. Então muitas vezes as pessoas que têm essa dificuldade, elas acreditam que fazer essa mudança, né? Seja uma mudança de hábito, seja alguma mudança, enfim, que a pessoa tem que fazer, é muito difícil. E aí, de certa forma, gente, todo comportamento, por mais que ele traga malefícios, ele também traz algum benefício, porque senão você não estaria reproduzindo aquilo ali pra sempre, né? Ninguém faz algo que faz 100% mal pra alguém. Então, você ainda se apega muito aos benefícios do seu comportamento, você não tá pronto realmente pra engajar. Então, nesse momento, quando os pacientes procuram terapia, ainda tem uma certa ambivalência, assim, no tipo, quero fazer, mas não quero fazer. E aí você pensa em soluções, estratégias com o paciente, mas aí você vê que não engaja, que não vai pra frente, ou que a pessoa não aplica na vida, porque eu entendo que é um problema, mas eu não tô pronta pra me comprometer com o problema. Quem é que dá mais trabalho? Eu. E aí que é importante a gente reforçar isso aqui, né, gente? Que é um processo mesmo. Porque é muito fácil a gente levar as coisas ou achar que as coisas acontecem puramente de uma forma racional. Se as coisas fossem puramente racionais, seria tudo muito mais fácil, talvez, né? Porque é isso, uma pessoa sabe que tem um problema e que precisa mudar aquele problema, mas quantas pessoas sabem que tem um problema, mas de fato não conseguem engajar numa resolução ou numa transformação daquilo, né? E aí que a gente vê que realmente
tem essas fases. Fiquei pensando que da importância que a gente sempre fala aqui, né, Teresa, de nomear as coisas. Que, como você estava falando ainda na pré-contemplação, que a pessoa às vezes ainda não conseguiu nem nomear. Eu sei de uma pessoa às vezes que viveu uma violência e ainda não nomeou aquilo como uma violência, né? Então às vezes a pessoa ainda não vê aquilo como um problema, porque ou que ela viveu uma violência ou que ela cometeu uma violência, né? A gente pode pensar em muitas coisas aí. Mas eu acho muito interessante nessa fase da contemplação, quando entra essa questão da ambivalência, né? Porque eu acho que é aí que escancara essa ideia, que assim, o racional, gente, ele é muito importante. Não é à toa que o nosso córtex pré-frontal existe. Quero que vocês me ajudem a fazer esse vídeo chegar naquele Átila, aquele menino, mostra aqueles gráficos dos infernos. Mas vocês veem como só saber de uma coisa, saber que uma coisa é um problema, não é a única coisa que traz a resolução, né? É parte do processo, é muito importante, mas não é a única coisa. Pensando muito nessa questão da ambivalência, que na Gestalt a gente usa muito a palavra impasse, que é exatamente esse momento, né? Que parece que tem, digamos assim, duas partes ali da pessoa, pelo menos, né? Uma parte que tem essa razão, que tem essa noção, tem essa ideia ali do que é importante, e aí eu gosto muito com os meus clientes de nomear essa parte, dar um nome, assim, qual é a parte, então, que sabe que tem um problema, como que é essa parte, o que ela fala pra você. E a gente também poder dar atenção para outra parte, né? Porque como a Ana Teresa estava falando, se não aconteceu é porque tem uma dificuldade aí, porque ainda tem alguma coisa, né, para ser respeitada no processo, para ser olhada no processo, antes da mudança de fato acontecer, né? E aí eu até fiquei pensando, não sei se você concorda, Ana Teresa, mas fiquei pensando que eu acho que aí, que é justamente nos momentos que a gente às vezes olha para, por exemplo, me veio agora a palavra autoestima na cabeça, mas em que sentido da autoestima? Porque às vezes a pessoa sabe que tem um problema, mas a gente pode olhar na questão do esforço, mas não quer fazer o esforço para mudar, ou não consegue fazer o esforço para mudar, ou não acredita na sua capacidade de mudança, né? A gente pode olhar para as crenças dessa pessoa sobre ela mesma, o que ela aprendeu sobre ela mesma, o que ela ouviu sobre ela mesma, porque às vezes essas crenças também ficam nessa ambivalência de, putz, tem um problema, mas não acredito que eu sou capaz de fazer alguma coisa a respeito, né? Eu concordo totalmente. É muito importante ver como a pessoa também se vê dentro desse processo de mudança. E depois da contemplação, a gente se vai para a preparação. Quando a pessoa está movendo em direção a ter um compromisso, mas ela não chegou lá. Então, geralmente, após você ter superado tentativas frustradas anteriores, né? Porque, gente, quando é um problema, a gente tenta, muitas vezes a gente não consegue. A preparação, você tá se preparando para tentar de novo. Assim, se for um problema recorrente na sua vida. Se for um problema novo, você tá se preparando para começar a encarar ele. E aí são realizadas pequenas mudanças, assim, um plano ou outro de ação é adotado, mas sem aquele comprometimento sério. Então, por exemplo, hoje eu fui correr. Mas eu não tô correndo toda semana. Mas eu já fiz um exercício hoje. Talvez semana que vem eu faça, talvez não. Mas eu, pelo menos, fiz aqui. Aí, daqui a 5 dias eu faço outro. Aí, daqui a 2 semanas eu faço outro exercício físico. Mais ou menos isso. Pode ser até pessoas, por exemplo, que estão entendendo que estão com uma dificuldade psicológica, que estão precisando de ajuda. Ainda talvez não estão prontas para procurar um psicólogo. Mas estão prontas para ouvir um podcast sobre psicologia. Estão prontas para procurar um livro de autoajuda. Então, você tá se preparando para começar a encarar de fato o problema. Esse é um ponto que eu quero frisar. Eu sei que eu tô frisando muito isso, mas é porque, genuinamente, é algo que importa, que é respeitar, gente. Respeitar esses passos lentos, talvez, pequenos, entre aspas, no processo. Mas quando a gente olha pro todo, não são passos pequenos, né? Até porque, pensando nessa questão da contemplação, da pessoa acreditar ou não na possibilidade de mudança, da preparação e até do contexto que a gente estava falando no início, né? Sobre a motivação dentro de um contexto, eu fico pensando assim, quando uma pessoa se propõe fazer alguma coisa diferente do que ela sempre fez, né? Às vezes a mudança, ou o resultado, ou o que for, pode parecer gigante, assim. O processo pode parecer gigante, pode ser muito mesmo. Eu até tava lembrando de um episódio que a gente fez, se eu não me engano, foi o Como Me Organizar Melhor. Mas eu lembro que a gente já falou sobre isso. Na verdade, a nossa convidada falou da importância de respeitar as pequenas fatias de mudança que fazem parte de talvez uma grande mudança no final, né? Mas que fala exatamente disso. Porque se você, entre a contemplação e a preparação, você se coloca, por exemplo, esse objetivo gigante, você se propõe a já fazer uma super mudança de um dia para o outro, ou no nosso lugar como terapeuta, né? A gente, entre aspas, exige isso ali do nosso cliente, muitas vezes não vai ser efetivo. Mas por quê? Porque a pessoa ainda não está nessa fase, não ainda está nesse momento. Mas fala disso, né? Até quando a gente fala de hábito, que é uma coisa que é melhor ir começando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, e se respeitando e aumentando, do que já se propondo uma coisa gigante. Até porque entra numa palavra muito importante que a Ana Teresa falou, que é a frustração. Se você já está querendo fazer uma mudança, se você já se propõe uma coisa gigante para mudar
e não consegue nessa primeira vez, muito provavelmente porque você está se exigindo mais do que você consegue nesse momento, a frustração é mais uma coisa para lidar, mais uma coisa que acaba desmotivando, lembra que a gente está falando de motivação? Desmotivando a fazer essa mudança. Então, por isso, a importância de respeitar o processo, se apropriar das pequenas mudanças e dos pequenos movimentos que estão feitos. Isso é muito mais efetivo do que ficar numa cobrança, que eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo esse podcast faz. Eu faço comigo mesma, meus clientes fazem, mas numa cobrança incansável da falta. Não, mas ainda não estou fazendo o suficiente. Não, mas esse passo é muito pequeno. Não, mas eu quero fazer mais. Beleza, tudo bem. É importante olhar para isso, mas é importante olhar para o processo, para esses pequenos passos. E eu acho que, diante de tudo isso que a Ana Luísa falou, é também muito importante, gente, quando você vê alguém que tá começando a tomar passos para modificar algo que provavelmente pode te prejudicar, pode prejudicar a pessoa, eu entendo muitas vezes você ficar super empolgado e já falar, bora, vamos, e tentar começar a arrastar a pessoa para dentro do seu ritmo. E é muito importante você permitir a pessoa ir no ritmo dela. Porque se você começar a forçar coisas que a pessoa não tá preparada ainda para fazer, por isso que é preparação, a fase é preparação, a chance dela regredir os estágios é maior, dela voltar do tipo, não, então não vou fazer. Já que é pra fazer assim desse jeito, é pra ir intenso, pra ir com tudo, então não quero. Ou você pode até voltar pra uma negação do tipo, não, então não tem problema, já que é pra resolver assim, não quero, isso daqui não é um problema. Então tomem cuidado, porque a pessoa, ela vai no tempo dela. E, gente, isso pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser até anos. Então, tenha paciência com as pessoas, porque hábitos de vidas não mudam de um dia pro outro. Da mesma forma que você demorou, provavelmente, 15 anos pra montar e ter esse hábito de vida, você vai demorar alguns anos para tirar esse hábito de vida e você tem que permitir que isso seja aos poucos e no tempo da pessoa, tá, gente? Por mais que eu seja que muitas vezes vocês devem estar fazendo isso com todo amor e carinho, cuidado. Exatamente, até porque eu tô pensando numa coisa que eu vejo muito, mais uma vez, na minha clínica, na minha vida pessoal, mas que às vezes esses comportamentos que podem vir com uma intenção boa, né, de dar uma força ali pra pessoa, ou no caso de terapeuta, né, de tentar dar alguma orientação ou suporte específico, isso pode acabar tendo uma reação contrária, gente, como a Teresa estava falando, né, de uma reatividade, mas a pessoa pode se sentir julgada, pode se sentir pressionada. Por isso que eu gosto muito dessa ideia na terapia, e aí eu acabo aplicando isso na minha vida, que é ter esses dois polos, é o polo do acolhimento e da aceitação, que pode ser visto como um pouco mais passivo, talvez, mas não necessariamente é. Mas é esse mais do acolhimento mesmo, da aceitação do processo. E, claro, ali com a responsabilização, com os toques importantes de dar, né, enquanto terapeuta. Mas porque é exatamente isso, assim. Se a pessoa tá ali se esforçando e tá com uma super dificuldade, isto é, provavelmente tem uma parte dela que tá ali sofrendo com alguma dor, com algum auto-julgamento mesmo, né? Já tá difícil, essa pessoa já tá fragilizada, digamos assim, de alguma forma. E aí é capaz de ela interpretar alguma coisa assim como um ataque, né? Então é muito importante, bem como a Ana Teresa estava falando, assim, esse respeito mesmo. Pode ser frustrante, pode ser difícil de lidar quem tá do outro lado querendo ajudar, mas é muito importante esse respeito e aceitação do tempo do processo da pessoa. E aí eu digo mais uma vez, isso em relação às pessoas da sua vida e até a gente que é terapeuta, né? De cada cliente ali tem o seu tempo e o seu processo para fazer as mudanças que essa mesma pessoa tá querendo fazer na vida dela, né? Se fosse fácil, ninguém faria terapia. Coragem, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. E o próximo estágio é um estágio que eu gosto muito, que é o estágio da ação. Eu digo isso porque, como terapeuta cognitivo comportamental, a terapia, a TCC, ela tem muito de ação. Tipo, a gente vai ter que entender quais são seus padrões, entender toda a base de onde veio, mas a gente quer muito que as coisas mudem na sua vida. Então, a ação é quando a pessoa já tá comprometida em realmente mudar o comportamento dela. Não é à toa que, né? Terapia cognitivo comportamental. Então, a pessoa tá plenamente empenhada nessa fase a fazer mudanças na vida, acolhendo, implementando ativamente o conhecimento que ela tá adquirindo em terapia, as conclusões que ela tá chegando, nas reflexões que ela tá fazendo nas sessões, e vai aplicar as ferramentas, né? Porque a gente, como psicólogo, a gente vai dando ferramenta e vai ensinando ferramentas que a gente vê que aos poucos os pacientes vão implementando na vida deles. Só que o detalhe dessa fase, né, de ação é que exige uma grande dedicação. Porque eu gosto sempre de dar uma metáfora, né, para os meus pacientes, que é, você tá trilhando um caminho desde mais novo. Então, esse caminho, você já tirou o mato, você já passou carro, você já cimentou e você tá fazendo daquela forma. Agora a gente vai pegar um mato completamente fechado, você vai ter que capinar e você também vai ter, de novo, asfaltar e tudo mais, só que dá muito mais trabalho. Então, nessas horas,
é importante que não só precisa de grande dedicação para você se manter na ação, como também disposição para encarar e evitar recaídas. Porque quando você tá com raiva, quando você tá mais impulsivo, você vai querer pegar o caminho que já tá cimentado. Ele é muito mais rápido que você ter que ficar lá cortando a árvore, capinando para você conseguir passar. Então tá tudo bem, gente. Tá tudo bem que todo o processo de mudança você vai usar o comportamento antigo algumas vezes por ele ser mais automático. Mas requer essa grande dedicação e grande energia porque você vai aprender um novo. É que nem um músculo. Se você malha aquele músculo há 10 anos, ele vai estar forte. Você vai pegar um músculo que nunca foi malhado, que nunca foi ativamente estimulado, e obviamente você vai ser mais fraco nele. Mas quanto mais você treina, melhor você fica. Então, a fase da ação requer energia, requer dedicação, mas eu acho que vale a pena porque te dá mais ferramentas de como lidar com os problemas. E, nossa, tô passando muitas coisas aqui em relação a essa fase da ação. Vou começar pela questão da energia que você falou agora, né? Porque uma das coisas que eu acho importantes, assim, nesse momento da ação... Na verdade, eu tô tentando fazer um paralelo aqui com a Gestalt, porque eu acho que a gente fica muito ali na fase da preparação para a ação e depois da ação, mas em que sentido, né? No sentido de gerar consciência, né? O objetivo da Gestalt terapia é gerar essa consciência da pessoa sobre ela mesma. Em que sentido? Traduzir um pouco melhor em relação ao que a gente tá falando aqui, né? Como a Ana Teresa falou, nessa fase da ação, a gente precisa de muita energia para fazer uma coisa nova. A gente precisa de muita energia para fazer uma coisa diferente, para tomar, né, de fato, uma ação em relação... Principalmente as coisas que são mais difíceis pra gente, né? Então... Até para quem tá ouvindo esse episódio, tá tentando aplicar alguma coisa aí na sua vida, uma coisa que eu trabalharia em terapia e que eu gosto muito de ter essa visualização com os meus clientes quando eles estão com dificuldade de tomar alguma ação. Aí que eu falei da fase da preparação, né? Porque eu acho que a fase da preparação, a gente fica nesse lugar, inclusive da terapia poder ser um lugar para experimentar. Então, às vezes, por exemplo, uma conversa difícil que a pessoa nunca conseguiu ter, falando agora da preparação ali na terapia, vai ser um lugar de poder experimentar isso, mas que é importante se preparar, experimentar, ver como que você se sente, né? Fazer esse contorno mesmo para poder tomar uma ação de fato em relação àquilo. E junto disso, sobre ação, a pessoa ter consciência, e aí vocês estão ouvindo terem consciência de para onde tá indo a energia de vocês nesse momento da vida de vocês. Porque, gente, a gente não tem energia ilimitada, assim, né? Toda a energia do mundo pra gente. Então, esse é um momento que eu também tentaria entender com os meus clientes, trabalhar esses temas, né? Da frustração, que vem, né? Quando a gente toma alguma ação, a gente não tem certeza do resultado. Tem coisas que dependem da gente, mas a partir do momento que a gente se expõe para o mundo em relação a alguma mudança, em relação a alguma coisa que a gente quer fazer diferente, ainda mais se é dentro de alguma relação, né? Tem coisas que a gente consegue ali lidar, dar conta, se responsabilizar por, mas tem coisas que estão completamente fora do nosso controle, né? Então aí é um tema também para lidar da frustração, mas da energia. Eu fiquei muito com isso, assim, para vocês perceberem, vocês estão querendo agir perante alguma coisa na vida de vocês, onde que tá a energia de vocês nesse momento? Porque é muito frequente eu ver clientes, assim, num esforço frustrado em relação a alguma coisa que eles querem fazer, que exige muita energia, e quando a gente para... Não, tudo bem, então vamos olhar para essa energia. Onde está a sua energia hoje? Gosto até, às vezes, de pedir para os meus clientes fazerem um gráfico de pizza, né? Para onde está indo a energia na vida deles. E aí, às vezes, eles percebem que toda a energia está indo, enfim, para alguma outra coisa. Então, isso também é algo interessante de ter consciência para poder ter essa consciência de onde está indo a sua energia e poder, digamos, transferir, né? Colocar essa energia na direção que ela está precisando ser colocada. E nesse caso, nessa fase da mudança, é da ação. Porque se você está tentando mudar alguma coisa, agir perante alguma coisa, mas a sua energia está em outro lugar, está indo para outra coisa, assim, é como se tivesse uma seta para frente, mas a sua energia está com a seta para trás ou para o lado, ou qualquer outro lugar, vai ser muito difícil você realmente ter uma efetividade dentro daquilo que você está se propondo a fazer, né? E a gente vai para a última fase, que eu também amo a última fase. Gente, não me julguem, mas assim, essas fases eu acho que eu, como psicólogo, digo eu mesma também, exercendo a minha profissão, são as fases que eu mais gosto de ver em terapia, porque a gente pega tudo que a gente conversou, tudo que a gente pensou sobre, e a gente vê a pessoa colocando em prática. E depois a gente vê a última fase, que é a manutenção, que eu acho que é uma fase assim que a terapia flui muito. Porque a gente já sabe de onde vem, a gente já sabe os padrões, e a gente tá vendo a pessoa de fato melhorar a qualidade de vida dela. E eu acho muito gostoso ver essa mudança. E você tá acompanhando essa mudança do paciente, ver a pessoa se tornando mais leve, mais feliz, mais satisfeita com a vida dela. Então, nesse processo de manutenção, a pessoa ela tem que sustentar o movimento ativo por alguns meses. Então, assim, fiz uma mudança. Tem muito... Gente, isso já aconteceu várias vezes no meu consultório. A pessoa finalmente faz uma mudança, assim, diz um não, vamos botar dessa forma. Então tô pronto pra receber alta. Não, meu amor, você vai ter que sustentar isso daí há alguns meses, alguns anos pra eu entender que você adquiriu
o comportamento dizer não. E se lembra, vai ter recaídas, vai ter vezes que você vai querer dizer não e você não vai dizer. Então você tem que sustentar por alguns meses pra gente entender que você tá fazendo manutenção desse processo de ação. Porque a gente tem que lembrar que essas fases, elas não são lineares, gente. Então você pode fazer uma ação pra mudar e depois você voltar, não quero fazer isso, e aí volta pra pré-contemplação e depois vai pra ação. Entendeu? Não é linear. A gente tá fazendo linear pra vocês entenderem a teoria. Então, mesmo após o tratamento, né, mesmo após a terapia, é importante a gente entender que aquele paciente já estabeleceu como uma nova rotina esse novo comportamento, essa nova forma de lidar com o problema. E a manutenção, né, quando você vê a ação e a manutenção funcionando, é muito legal, porque aí quando a pessoa realmente se comprometeu com a vida dela e realmente se comprometeu em mudar os problemas da vida dela. Que não é fácil, gente, porque tem problemas e problemas, e tem problemas que são muito difíceis, que são muito pesados, mas depois que a gente engaja nesse comprometimento, é muito bonito de ver a transformação que a pessoa passa. Gente, tô ótima. Pai, tô 100%. Não tô acreditando, Jesus. Com certeza. E eu tô até lembrando de um cliente que, assim, no momento que ele compartilhou comigo essa percepção dele, né, de uma coisa que a gente vinha falando, trabalhando há muito tempo ali na terapia, anos, tá, gente? Ele finalmente se perceber de uma forma que ele estava querendo se perceber e se ver há muito tempo, né? E foi muito interessante quando ele trouxe um medo de perder aquilo, assim, né? E aí entra muito nesse ponto, porque, como eu tava falando, na Gestalt-terapia a gente vai trabalhar muito a partir dos sentimentos, das emoções daquela pessoa. Então, eu pensei nisso, assim, primeiro, né? Tem a questão da manutenção, é isso, né? Se você passou 20 anos da sua vida, 25 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, agindo de uma determinada forma, se olhando de uma determinada forma, falando com você mesma de uma determinada forma. A Ana deu um ótimo exemplo, né? Com dificuldade de falar não. Não é uma vez que vai transformar absolutamente tudo. Essa uma vez é transformadora, no sentido de que é o pontapé para uma nova fase, para um novo momento? Com certeza. Mas é isso, né? Não é tão simples assim, infelizmente. Então, às vezes, a pessoa pode se ver num contexto em que esse não vai ser mais difícil de ser falado, porque às vezes ativou alguma coisa específica, ou às vezes aquela pessoa estava num dia específico. Então, é exatamente esse ponto, assim, como o próprio nome diz, é uma manutenção, né? Tentativa de ir treinando e se fortalecendo e se apropriando desse novo movimento que agora você está fazendo e que você adquiriu, né? Então, ali na terapia eu trabalharia com isso, da apropriação de si, do movimento, né? Até dessa questão da autoestima que eu estava falando, como que é se perceber fazendo esse novo movimento, quais sentimentos que essa pessoa está sentindo em relação a isso, é um orgulho dela mesma, como meu cliente falou, é um medo, aí a gente pode entrar também, mas é isso, é outro episódio, né? Que eu fico me perguntando com uma pessoa que talvez não sustenta também esse novo, né? Que ela tanto quer, não tem aí um quê de autossabotagem, de não conseguir sustentar se essa pessoa com esse comportamento que ela tanto quis adquirir. Então, vocês percebem que, como a gente estava falando, é mais complexo, né, do que a gente imagina. Mas o que eu queria focar aqui é exatamente esse ponto que a Ana Teresa estava falando e que a gente começou o episódio falando. Que não é simples, assim, todo mundo coloca uma expectativa em relação a uma mudança, em relação a ou ser de uma forma diferente ou agir de uma forma diferente. O comprometimento com isso e a motivação são muito importantes, claro. Mas é isso, né, gente? Dá muito mais trabalho do que a gente imagina, do que a gente gostaria, né? E requer manutenção. Não tem um momento que a gente vai estar pronto, né? É o tempo todo precisando cuidar daquilo. E recaídas vão ser comuns, gente. A gente voltar para hábitos antigos, formas que a gente fazia as coisas. Então, eu acho que é sempre no processo de mudança e muito com a cabeça aberta que isso vai acontecer. E isso faz parte do processo, está incluso no processo. E em vez de ser, eu não presto, eu não sirvo, eu não consigo fazer nada diferente, a gente pode usar como um espaço de aprendizado, de você entender o que é que está acontecendo ali, o que é que está te fazendo voltar para esses comportamentos, até com uma autorreflexão e um autoconhecimento sobre você. Porque mudar vai acontecer o tempo inteiro, gente. A gente vai estar mudando a vida inteira, a gente vai estar em vários desses processos a vida inteira. Então a gente sempre está refletindo por que a gente está fazendo aquilo, por que é importante a gente manter um novo hábito, por que não é importante, por que a gente quer continuar sendo quem a gente é, por que a gente quer mudar, tendo sempre tudo isso muito em mente, principalmente porque quando a gente quer fazer algo novo, né, ser uma pessoa nova, tem que estar muito alinhado com o que a gente quer pra nossa vida, pra gente sustentar, não voltar a ser quem a gente era.
E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, compartilha, marca a gente. Hoje você pode achar a gente nas redes, no @podcast Psicologia Sincera. Mostra que você tá ouvindo esse episódio. Se vocês também quiserem me conhecer melhor, vocês podem me achar no Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor Rodrigo Moreno e o nosso designer Fernando Picamilho. E claro, gente, a gente não pode deixar de falar da nossa área do apoiador, agradecer nossos apoiadores pelo apoio deles. Sem eles, a gente não estaria aqui, esse podcast não existiria. E convidar também quem tá ouvindo e ainda não tá com a gente nessa comunidade dos nossos apoiadores. Se você quiser ganhar um episódio extra do Psicologia Sincera por mês, além de um acesso à nossa biblioteca exclusiva de conteúdos e prioridade na fila da história do quadro Analisando, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. É um valor super acessível, vocês podem entrar. É outra plataforma que vocês vão entrar, vão se inscrever e vão dar ali o apoio de vocês e vocês vão ter acesso a isso tudo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.